Bom, hoje nós vamos dar uma passada, evidentemente, e é bem uma passada, né, uma introdução ao Evangelho de Lucas. Claro que se a gente for estudar o Evangelho, assim como nós fizemos com Marcos, de uma forma mais detalhada, evidentemente que um encontro não é suficiente, né? Porque os Evangelhos são grandes e a gente precisava de um pouco mais de tempo, pelo menos, no mínimo, assim, umas 4 aulas para cada Evangelho. Mas isso, com certeza, a gente vai fazer o ano que vem de uma forma assim, mais aprofundada, quando a gente começar efetivamente um curso de teologia mais sistemático. Bom, então, quando nós falamos do Evangelho de Lucas, primeiro que a gente precisa ter consciência é que o Evangelho de Lucas é uma obra em 2 volumes. Vocês podiam dizer assim, como assim 2 volumes? Tem 2 Evangelhos de Lucas? Não. Mas tem o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos, que foi escrito pela mesma pessoa. Na verdade, o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos é uma única obra em 2 volumes. Ô, professor, como é que a gente sabe disso? A gente sabe pela seguinte forma. O Evangelho é a primeira parte de uma obra que foi pensada e deve ser lida como um todo. Então, se vocês quiserem pegar aí na Bíblia, pega o capítulo 1, versículo 1 a 4 de Lucas. Veja o que está escrito. Visto que muitos empreenderam compor uma narração dos acontecimentos realizados entre nós, segundo os que nos transmitiram, aqueles que foram desde o começo testemunhas oculares e se tornaram servidores da palavra, pareceu-me bom também a mim, depois de me ter cuidadosamente informado de tudo a partir das origens, escrever para ti uma narração ordenada, excelentíssimo Teófilo, a fim de que possas verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Bom, o que a gente constata aí nestes primeiros versículos do Evangelho? Várias coisas. A primeira, que Lucas não foi testemunha ocular de Jesus Cristo. Então, Lucas não viveu com Jesus Cristo, Lucas não viu Jesus Cristo. Quando este evangelho foi escrito, Jesus já tinha morrido e ressuscitado há mais de 50 anos. O evangelho foi escrito mais ou menos no ano 85 depois de Cristo. Então, se Jesus morreu com 33 ou 30, existem algumas controvérsias aí de questões de datas, mas isso também não interessa, e o Evangelho foi escrito no ano 85, nós temos aí mais ou menos 55 anos depois. Essa é a primeira coisa. Então, o que Lucas fez? Ele fez uma pesquisa com aqueles que tinham visto Jesus. Ele fez uma pesquisa dos escritos, e a gente viu no nosso encontro retrasado, quando estudamos o Evangelho de Marcos, que ele pesquisou no Evangelho de Marcos, que foi escrito primeiro. Que ele pesquisou na fonte que nós também falamos quando estudamos Marcos. E que ele pesquisou nos vários ditos de Jesus, né? Textos assim que eram separados, né? Então ele uniu toda essa pesquisa e escreveu o Evangelho. Terceira coisa, ele escreveu o Evangelho para este tal de Teófilo. Quem era esse Teófilo? Dizem alguns estudiosos, eu sei que está escrito aí para frente, mas eu já vou me adiantar, que esse Teófilo provavelmente era uma pessoa
de posses, uma pessoa influente e que provavelmente financiou esta obra. Porque afinal de contas, se nós olharmos o Evangelho de Lucas, ele é razoavelmente grande. Tem lá seus 24 capítulos. E aí, se a gente olha mais os Atos dos Apóstolos, é uma obra grande. Isto significa o quê? Que custava muito, porque naquela época a gente não tinha um editor igual nós temos hoje. Naquela época não tinha imprensa como nós temos hoje. Naquela época os textos eram escritos ou em pergaminhos ou em pele de carneiro. Então imagina, vamos pensar na pele de carneiro. Quantos carneiros tinham que morrer para escrever um texto? Então imagina o custo disso, né? E depois, mesmo que se escrevesse, você tinha um volume, para você produzir um segundo volume, mais ainda. E depois para você produzir cópias disso, mais ainda. Então assim, não foi um empreendimento fácil. Essa é a primeira interpretação de quem é esse Teófilo. Uma segunda interpretação é que o nome Teófilo talvez não seja uma pessoa concreta, mas o nome Teófilo seja a figura de todo o cristão que é um amigo de Deus. Então, nesse sentido, se a gente quiser teologizar o termo Teófilo, a palavra Teófilo é a união de duas palavras gregas, Theos, Deus, e Philos, amor, de amizade. Então, quem seria o Teófilo? Todo aquele que se faz amigo de Deus. Enfim, na prática isso não importa muito para nós, se foi uma pessoa concreta ou se foi para nós o texto, ou para toda e qualquer pessoa que fosse lê-lo e se fizesse amigo de Deus, afinal de contas o texto chegou até nós e é para nós, certo? E o quarto ponto, que é o mais importante, veja só. A fim de que possas verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Então, a comunidade de Lucas já tinha ouvido falar de Jesus? Já tinha ouvido. Já tinha recebido o anúncio da boa notícia? Já. Mas por que Lucas escreve, para que verifiqueis a solidez dos ensinamentos que recebeste? Por que será? Porque tinha muita dúvida. Porque tinha passado tanto tempo da morte de Jesus e se esperava uma parousia. O que é a parousia? A segunda vinda de Jesus. E se esperava e nada de Jesus vinha uma segunda vez. E já tinha passado 50 anos, mais ou menos. O que vocês acham que começou a acontecer? As pessoas começaram a se perguntar: será que é verdade? Será mesmo? Começaram a duvidar da fé. Então, Lucas, ao colocar o Evangelho por escrito, ao tentar sintetizar a boa notícia de Jesus por escrito, o que ele quer fazer? Olha a comunidade. Está aqui, a palavra do Senhor, para que vocês saibam que aquilo que vocês receberam de anúncio é sólido, é verdade. Esse é o objetivo do Evangelho de Lucas. Mesmo porque a grande maioria da comunidade de Lucas era de pagãos, não judeus, portanto, convertidos ao cristianismo. Então, o texto é para eles e para nós, no sentido de falar assim: olha, esse Jesus, que é o Filho de Deus, que foi encarnado, que percorreu esse mundo e realizou grandes obras, e deu a vida, morrendo na cruz e ressuscitou, tudo isso é verdade. Esse é o objetivo do Evangelho. Ele escreve nos primeiros versículos. Bom, agora eu queria que vocês pegassem o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos.
Veja o que está escrito. Capítulo 1, versículo 1. Eu consagrei meu primeiro livro, ó Teófilo, a tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que, após ter dado no Espírito Santo as suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado. É a eles que Jesus se apresentara vivo após a sua paixão. Tiveram mais de uma prova disto, enquanto durante 40 dias ele lhes aparecera e mantivera conversação com eles sobre o reinado de Deus. É ou não é o mesmo autor? Ele fala isso, no meu primeiro livro, o Evangelho. Eu me dediquei a escrever tudo aquilo que Jesus fez, falou e viveu. Agora é outra história que nós já vamos ver. Então, o próprio texto nos mostra que Lucas é uma obra em 2 volumes, Evangelho e Atos dos Apóstolos. E aí o que a gente precisa entender? Que o Evangelho é o caminho de Jesus. A gente pode dizer que Lucas é chamado o Evangelho do caminho. O Evangelho é o caminho de Jesus. E os Atos dos Apóstolos? O caminho da igreja. É o nosso caminho. Isso significa o quê? Que juntos, o caminho de Jesus e o caminho da igreja, nós temos o caminho da salvação. O caminho da salvação. No centro tem a cidade de Jerusalém, que é ponto de chegada do caminho de Jesus e ponto de partida do caminho da igreja, que continua a missão de Jesus até os confins da terra. Veja só, Jesus nasce em... Que cidade ele nasceu? Belém. Jesus nasceu em Belém. A gente sabe como é que a gente não esquece disso? Bate o sino pequenino, sino de Belém. Nasceu em Belém. E Belém era uma vilinha, mas bem vilinha mesmo, que não servia para nada quase. Que era uma espécie de distrito, né? Distrito de Nazaré. Né? Muito bem. Agora, Nazaré estava lá na região da Galileia, no norte de Israel. E o Evangelho de Lucas, ele coloca Jesus caminhando da Galileia, né? Nascendo em Belém, vivendo ali na região de Nazaré, e caminhando no início da sua vida pública da Galileia até o centro de Israel, até a capital, que era Jerusalém, a cidade da paz, a cidade santa. Jesus faz um caminho e nesse caminho escolhe os discípulos, os apóstolos, dá instruções a eles, realiza milagres, sinais, faz discursos, faz inimigos também, né? Até que ele chega em Jerusalém. E em Jerusalém ele morre, né? Quer dizer, tem a paixão, morre e ressuscita. E ressuscita. Lá no final do Evangelho de Lucas, ele fala assim, não saiam de Jerusalém. Né? Eu não vou ler porque senão eu vou perder muito tempo. Não saiam de Jerusalém. Aí quando o Atos dos Apóstolos começa, Jesus, ressuscitado, aparece a eles e fica quantos dias com eles até a ascensão? 40 dias. Quer ver? Olha lá.
Durante a refeição, Jesus lhes recomendou que não deixassem Jerusalém, mas esperassem aí a promessa do Pai. Aquela disse que ouvistes de minha boca. João batizava com água, mas vós é do Espírito Santo que sereis batizados daqui a poucos dias. Os apóstolos estavam reunidos e fizeram esta pergunta: Senhor, será que é agora o tempo em que vais restabelecer o reino para Israel? Não tinha entendido nada. Ele lhes disse: Não vos compete conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou por sua própria autoridade, mas recebereis uma força, a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis então minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A estas palavras, à vista dele, ele se elevou, e uma nuvem veio subtraí-lo às suas vistas. Como eles ainda fitassem o céu para onde Jesus partia, eis que 2 homens de vestes brancas apareceram junto a eles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Este Jesus, que vos foi arrebatado para o céu, há de vir do mesmo modo que o vistes partir. Então Jesus fica 40 dias com eles, sobe ao céu, mas antes de subir fala assim: olha, não saiam de Jerusalém até vocês receberem a força do Espírito Santo, para serem minhas testemunhas. São vocês que vão me testemunhar a partir de Jerusalém, passando pela Judéia, Reino do Sul, passando para Samaria, o norte, ou seja, vocês vão anunciar e serem minhas testemunhas, anunciar a boa notícia e serem minhas testemunhas, primeiro a Israel, até os confins da terra, até o fim do mundo. Resumindo, o que Jesus estava dizendo para eles? Olha, eu percorri o meu caminho, da Galileia a Jerusalém. Agora é hora de vocês continuarem o meu caminho. Vocês são a igreja. Vocês é que têm que continuar o caminho que eu comecei. Eu cheguei até aqui. Vocês têm que partir daqui e ir até o fim do mundo, passando primeiro por Israel. E eles fizeram. Se a gente lê os Atos dos Apóstolos, né, passaram pela Judéia, pela Samaria, e aí tem Paulo, Pedro, Barnabé e todos os outros. E os Atos dos Apóstolos termina com Paulo chegando em Roma e dando a vida também, decapitado. Roma era a cidade mais importante do mundo. Era a capital do império. E era o maior império que já houve aí na história da humanidade, o Império Romano. Quer dizer, quem chegava em Roma, chegava no fim do mundo. Se Paulo chegou em Roma, ele cumpriu o caminho. O Evangelho chegou até o fim do mundo. Mas não era o fim do mundo, tinha nós, ainda não tinha. Mas teve. E aí os cristãos, lendo isto, continuaram o caminho, de Roma para frente. E o Evangelho chegou aqui no Novo Horizonte. E o Evangelho chegou em Catanduva. E o Evangelho chegou em São José do Rio Preto. E o Evangelho chegou em todo lugar. E agora? Agora nós temos que continuar o caminho. Tem lugares que o Evangelho não chegou. E às vezes lugares que estão bem perto de nós. Né? De repente é o nosso marido. De repente é a nossa esposa. De repente é o nosso filho. De repente é a nossa filha. De repente é o meu vizinho. De repente é o meu colega de trabalho. De repente são as pessoas que nós nos encontramos todos os dias. Foi para isso que o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos foi escrito. Para nos mostrar que Jesus percorreu o caminho, os apóstolos continuaram o caminho e que nós temos que continuar o caminho. Não podemos parar. Não podemos parar. Agora, é claro, como é que a gente vai continuar o caminho?
Eu não estou dizendo que é para você chegar lá e quebrar o pau agora em casa, né? Não é assim. Eu não estou dizendo que é para você chegar lá e falar, agora eu vou converter todo mundo lá no meu trabalho. Não é assim. É isso. Como é que a gente anuncia o Evangelho? É claro que a gente anuncia o Evangelho com palavras, mas não só com palavras. Acima de tudo, com a vida. Com a vida. Como assim com a vida? Com a vida? Vocês acham que as pessoas foram atrás de Jesus só por causa que ele falava? Tantos falavam. Mas ele falava e vivia. Essa é a história. Essa é diferente. O Papa João XXIII escreveu um dia o seguinte: as palavras convencem, ou podem convencer, mas o testemunho arrasta. Olha a missão que Jesus falou para eles: vocês receberão a força do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Vocês vão me testemunhar com a vida. Esse é o negócio. E como é que a gente anuncia o Evangelho? Testemunhando com a vida. Que jeito? Vivendo como ele viveu. Tem uma curiosidade de São Francisco de Assis, né? Vai me vindo na cabeça algumas coisas aqui. São Francisco de Assis um dia disse que reuniu lá como que eu vou dizer, os discípulos dele, né? Uma espécie de seminaristas, né? E falou, hoje nós vamos pregar o Evangelho. E eles ficaram animados, né? Falaram, nossa, hoje nós vamos anunciar o Evangelho, né? E aí foram. Andaram. E aí eles que perguntavam, Francisco, mas nós vamos pregar o Evangelho. Calma, vamos pregar o Evangelho. E andaram, voltaram para casa. E aí eles ficaram sem entender nada, né? Falou, mas nós não íamos pregar o Evangelho? Ele falou, nós pregamos. Como assim pregamos? Com a nossa vida. A gente ajudou lá aquele que estava leproso, a gente conseguiu comida para aquele outro, a gente fez isso, fez aquilo, e a gente transmitiu com a nossa vida a paz na nossa conversa, a serenidade, né? Pregamos o Evangelho, mais do que falar. Interessante, né? A gente prega o Evangelho com a vida, né? Então assim, chega uma pessoa nervosa para falar com você. Se você vai na pilha dela, não está pregando o Evangelho. Mas se você se alinha, fala assim, em que eu posso te ajudar? Olha, você está reclamando que aconteceu isso. O que aconteceu? Posso te ajudar? Primeiro que você desmonta a pessoa. Segundo que a pessoa olha para você e fala, puxa, né? Porque normalmente, humanamente, a pessoa vem te dar um coice, o que você faz? Dá outro. Não é? Dá outro. Mas aquela pessoa tem uma história, aquela pessoa teve uma criação, aquela pessoa de repente está passando por uns problemas complicados que a gente não sabe. Mas não adianta a gente ir com os dois pés no peito dela, porque não vai resolver nada. Então, veja, o que a gente deveria perguntar diante de qualquer circunstância? Eu não estou dizendo que toda vez a gente acerta, porque não acerta. A gente tem que tentar acertar. A gente tem que perguntar, olha, nesse momento, o que Jesus faria? Qual seria a atitude de Jesus aqui? Porque perder a paciência, até Jesus perdeu, é verdade. Né? Catou o chicote lá no templo e... né? Vocês estão transformando a casa do meu pai numa casa de comércio? O que é isso? Expulsou todo mundo? Esse é o lado humano, né? Mas qual é a atitude de Jesus diante, né? Então, quando a gente pensa no marido e na esposa, então, Nossa Senhora, né? Porque sai faísca, não é? Sai. São duas pessoas diferentes. E normalmente as faíscas são por coisas pequenininhas, né? Eu conheci um casal que, sabe por que eles brigavam? Porque um não tampava a pasta de dente, o outro queria que tampasse. Eu falei, meu, é fácil, compra duas. Deixa a dele aberta e a tua fecha, pronto, acabou. Resolve o problema fácil, né? Mas enfim, então para dizer o seguinte, nós somos chamados a ser testemunha, esse é o sentido do Evangelho. Ok? Bom, uma outra coisa interessante é que
Jesus fica quantos dias no deserto ali, se a gente lê o Evangelho de Lucas? 40. E depois, o que acontece? Ele é batizado. Ele é batizado. E no batismo acontece o quê? O que aparece? A pomba, Espírito Santo, né? Tá, mas não é questão da pomba, a questão é que ele recebe o Espírito Santo. Nem precisava ser batizado, mas foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele e do céu se escutou uma voz: este é o meu filho amado, escutai-o. Não é? Ok, então 40 dias o Espírito Santo. Quantos dias ele ficou com os apóstolos antes de subir ao céu? 40! Nossa! Que coincidência! Não é coincidência. Lucas colocou isso de propósito. E depois de 40 dias, no 50º dia, ou seja, 10 dias depois, para o Evangelho de Lucas, acontece o quê? O Pentecostes. E o que é o Pentecostes? A vinda do Espírito Santo. Olha que coincidência! Jesus fica 40 dias, recebe o Espírito Santo. Jesus fica 40 dias com eles, recebe o Espírito Santo. Coincidência? Não. Lucas escreveu isso de propósito para transmitir uma mensagem profunda. Que mensagem é essa? Que o mesmo Espírito que iluminou a vida de Jesus é o mesmo Espírito que ilumina a vida da igreja, que ilumina a vida de cada cristão que é igreja. O mesmo caminho percorrido por Jesus, o cristão, igreja, é chamado a percorrer o mesmo caminho. O mesmo Jesus que deu a vida em salvação de todos e ressuscitou, a igreja é chamada a dar a vida pela salvação de todos e também ressuscitará com ele. Entende? Olha o que Lucas fez. Então, imagine o seguinte, quando você lê o Evangelho e os Atos Apóstolos e olha nessa perspectiva, você fala: puxa, olha a minha missão, olha a que eu sou chamado. Eu sou chamado a dar a vida, como ele deu. Que jeito? De vários jeitos. Tem gente que vai dar a vida cuidando de alguém, né? O pai e a mãe, eles dão a vida cuidando dos filhos, que não é fácil. É maravilhoso, mas não é fácil. O esposo dá a vida cuidando da esposa, e a esposa dá a vida cuidando do esposo. A gente, se pensar num outro nível, podemos dar a vida para que a justiça aconteça, onde nós estivermos. E quando eu falo dar a vida, é porque às vezes tem determinadas coisas que a gente não pode aceitar. E se tiver algo errado, a gente tem que dizer com coragem. Nossa, mas aí eu vou perder o emprego. Você prefere perder o emprego e ser honesto, justo, cristão, ou ficar com o emprego e depois falar assim: o que eu vou falar para o meu filho? O que eu vou falar para minha filha? Entendeu? São atitudes fáceis? Não, não são. Eu dei um exemplo aqui, né? Ah, mas aí se eu falar isso para aquela pessoa, eu vou perder a amizade dela. Então ele não era teu amigo. Não era teu amigo. Né? Porque ele é só teu amigo a hora que você agrada a ele, a hora que você fala a verdade, né? E é claro que ninguém vai sair esculachando com tudo. Tem jeito para fazer isso, né? Tem jeito. Tem jeito. Né? De repente você vai nas entrelinhas, depois aqui e ali, até que você, né, chega. Do mesmo jeito que tem jeito para conquistar uma moça, tem jeito para falar a verdade para a pessoa, não é? Você não chega para a moça e fala assim: ó, moça, eu quero casar com você. Ela vai falar: sai fora. Não é assim, né?
Agora você chega e vai com a metralhadora, a pessoa, ó, você fez isso, a pessoa fala, some daqui. Também não é assim, tem jeito. E aí Deus deu inteligência, o Espírito Santo que a gente pede para nos ajudar a sermos testemunhas. Bom, vamos para frente. Qual era a intenção do autor? Ele queria oferecer aos seus destinatários uma visão completa de como a salvação que Deus oferece se manifesta e se realiza na história. Então, a ação de Deus para salvar, Lucas a coloca em 3 etapas. Então, se a gente lê o Evangelho de Lucas, a gente vai perceber o tempo do Antigo Testamento, o tempo de Jesus e o tempo da igreja. Então, o Antigo Testamento, a lei e os profetas, simbolizadas na história de João Batista. Na história de João Batista. Este é o tempo de Israel, o povo da antiga aliança, a qual Deus revelou a sua vontade e o seu projeto através do espírito profético. Então, Deus, ao criar o ser humano, escolher um povo, o povo de Israel, chamar Abraão para ser o grande pai deste povo, né? E depois de Abraão, né? Isaac, Jacó, as 12 tribos, né? Tê-los libertado do Egito antes, enfim, tudo isso fez a história de Deus com o seu povo Israel. Então, esse é o tempo de Israel, que está presente ali no início do Evangelho de Lucas, até João Batista, que para o Evangelho de Lucas é o precursor, é aquele que vem antes para anunciar a vinda daquele que batizaria no Espírito e não mais na água, como João, do qual ele não era digno nem de desatar as sandálias. O tempo de Israel. Aí vem o tempo de Jesus, que é a palavra e vida de Jesus, morte e ressurreição. Ou seja, tudo aquilo que o povo de Israel esperava se realiza. Deus manifesta o projeto dele de forma concreta em Jesus, no Espírito Santo. Ou seja, a encarnação do Filho de Deus é a manifestação concreta do projeto de Deus. E esse é o tempo de Jesus, enquanto ele estava, vamos dizer assim, em carne e osso conosco. Ele continua na Eucaristia, nas pessoas, na sua palavra, enfim. Mas esse é o tempo de Jesus. Depois da paixão, da morte, da ressurreição, da subida ao céu, começa... Deixa eu ir para frente aqui, perdão. Começa o tempo da igreja. Qual é o protagonista do tempo da igreja? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, presente em Jesus, é entregue à comunidade para continuar a ação e a palavra dele no mundo em todos os tempos e lugares. Atos dos Apóstolos. É o Espírito Santo que nos move. Eu nunca esqueço que o Dom Celso, nosso primeiro bispo aqui da diocese de Catanduva, ele tinha um carinho, assim, com o Espírito Santo, e ele dizia assim, que todos os dias, quando nós nos levantamos, a primeira oração que a gente devia dizer é: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, porque é Ele que nos ilumina, é Ele que nos fala, é Ele que
faz gerar vida. E no dia da morte do Dom Celso, tem um jornal lá em Catanduva chamado Regional, e nesse dia, no Facebook, eles colocaram ali uma homilia do Dom Celso, que foi gravada no ano de 2011, se não me falha a memória, numa paróquia lá em São Paulo, a paróquia do padre... Como chama aquele padre lá de São Paulo, que cuida dos pobres? Isso, do padre Lancelotti, foi na paróquia dele. Né? E o Dom Celso fez uma homilia, 20 minutos de homilia, só que assim, eu escutei ela umas 15 vezes. Porque é tão maravilhosa a reflexão, e era o dia de, eu não sei se era Ascensão ou Pentecoste, mas enfim. E aí ele dizia o seguinte, ele falou assim, que o texto bíblico, lá na criação, o que diz o texto? O Espírito pairava sobre as águas. E ele fala assim, e o verbo pairar sobre as águas é o mesmo verbo que se utiliza para o pássaro que paira sobre o ninho. E, portanto, o Espírito pairava sobre as águas, o Espírito paira sobre nós, como o pássaro paira sobre o ninho, para chocar e produzir a vida. Que bonito, né? O Espírito vem sobre nós para produzir a vida. E o que é a vida? É tudo aquilo que é contrário de morte. Então a vida é alegria, a vida é esperança, a vida é o bem, não é? É o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que conduz a igreja. Mas para que a igreja seja conduzida pelo Espírito, nós precisamos pedi-lo. Mas nós vamos pedi-lo por quê? Ele não quer vir? Não, ele quer vir. Né? Mas eu contei aqui para vocês sobre oração, né? Veja, quando a gente reza, quando a gente pede algo para Deus, nós não estamos implorando, porque Ele não precisa que a gente implore, como se Ele fosse um carrasco. Nós não estamos avisando Ele daquilo que Ele tem que fazer, porque Ele sabe o que Ele tem que fazer. E também nós não estamos convencendo Ele, como se a gente estivesse enxergando algo melhor que Ele, porque Ele sabe. Mas quando a gente pede, a gente diz assim, Senhor, eu sei que o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor faz e vai fazer sempre o melhor. Mas eu estou pedindo porque nesse momento eu estou de coração aberto para receber. Então quando a gente não pede, nós estamos com o coração fechado para receber. Mas pedi e recebereis. Por quê? Porque dá, Ele vai dar sempre. A gente só precisa pedir. Né? Igual o prato de comida, né? Você está com fome danada, está um prato de comida na tua frente, e você fica de braço cruzado, a comida não vai para dentro da sua boca. Você precisa fazer o quê? Estender o braço e pegar. Né? Então, a oração, ela faz a gente estender o braço e pegar a graça que está sendo dada faz tempo. Né? Como diz os jovens, né? A gente é que está marcando aí de não estender o braço. Né? Então, pedir o Espírito Santo é dizer assim, Espírito Santo, quero te receber. Eu estou de coração aberto para te receber. Eu quero, porque Ele não invade, né? Ele não invade. Engraçado que o nosso coração ele só tem fechadura por dentro. Já viram isso? Só tem fechadura por dentro, porque só nós é que podemos abrir. Deus não pode abrir sozinho, a gente precisa dizer, está aberto, pode entrar. Pode entrar. É o Espírito Santo. É Ele que vai conduzir o tempo da igreja. E aí vamos dizer uma coisa. A igreja feita de homens errou algumas vezes na história? Errou. Continua errando? Continua. Nos homens. Por quê? Porque às vezes os homens não estão abertos ao Espírito. Porque toda vez que eles estiverem abertos ao Espírito,
não haverá erro. Mas por isso que a gente diz que a igreja é santa na sua essência e pecadora na sua constituição de homens. Mas tudo bem, o que a gente precisa fazer? Rezar, 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 para que os homens da igreja e nós que somos igreja, porque nós somos, abramos nosso coração e peçamos todo dia: vinde Espírito Santo. Bom, vamos lá, está acabando o tempo do primeiro ano. Então, a gente pode dizer o seguinte: esse quadro é muito interessante, porque olha lá, o Antigo Testamento é o tempo da promessa, da espera do reino. Jesus é a chegada, é a concretização do reino. E a igreja é a difusão do reino para o mundo inteiro. É a expansão do reino, né? Israel esperava. Jesus chegou e o reino chegou. E nós temos que contar para todo mundo: o reino chegou. E o que é um reino? O reino é uma comunidade de irmãos. É uma comunidade de partilha. Não só de alimento e nem de bens materiais. Isso também. Mas é uma partilha de vida. De vida. Por isso que João, né? João diz assim: como posso dizer que amo a Deus que não vejo e não amo o meu irmão que vejo? Como posso? Não dá, porque Deus está aqui, né? Tem um cumprimento hinduísta, se não me falha a memória. Veja, eu não estou divulgando religião hinduísta não, viu gente? É só um exemplo. Mas é muito interessante porque diz que estes hindus, ao se encontrarem, dizem assim: o Deus que está em mim saúda o Deus que está em ti. Nós podemos dizer assim: Deus está em mim, Deus está em ti. E para nós é o mesmo Deus, porque só pode ter um, né? E eles se saúdam, né? Então, eu fico pensando assim, ó, né? A nossa vida, como diz o Salmo, é um sopro. O que é um sopro? Acabou. Então, a nossa vida é muito curta. É curta, né? E parece que cada vez mais curta ainda, né? Por quê? Porque a gente vive acelerado, e aí vai de manhã, acaba o dia, e vai a semana, e um mês, e nós estamos vendo o Natal tá aí já. E já passou um ano, né? E aí a gente olha e você fala assim: puxa vida, eu falando de mim, né? Não, já tenho 45 anos. Não, já cheguei na metade, mais ou menos. E olha lá, né? Porque não é todo mundo que chega nos 90. Então, o que é a vida? Um sopro. E a gente fica brigando por picuinhas, né? Que não serve para nada. Não é verdade? Faz sentido? Não faz sentido nenhum, né? Às vezes as pessoas ficam brigando por poder, por dinheiro, por política, né? A gente teve aí recentemente uma brigaiada danada, né? Que de um lado e de outro, né? O bom é que nenhum dos dois era bom, né? Mas enfim. Mas para dizer, fica brigando. Você fala, meu, é igual um casal lá brigando por causa da tampa da pasta de dente. Vai, compra duas, resolve o problema, né? Então, para dizer o seguinte: nós temos que difundir o reino. Que jeito? Um reino de paz. Um reino a gente conversa. Eu não estou dizendo que a gente tem que concordar com todo mundo, não é isso. Mas a gente tem que dialogar. Entender o lado do outro e o outro entender o meu lado e falar assim: você tem razão nessa parte, eu tenho razão nessa, né? Tá, eu não concordo com tudo, eu sei que também você não concorda, mas nós continuamos amigos, tá tudo certo. Qual o problema? Né? Porque afinal de contas, né? Eu falo assim, ó, eu digo assim, ó, eu sou corintiano, mas sabe que corintiano eu sou? Aquele assim, se você me perguntar o nome de um jogador, eu não sei. Se você me perguntar assim, quantos jogos do Corinthians você assistiu, eu vou falar nenhum, né?
E se alguém chega e fala assim, eu sou palmeirense, eu falo, parabéns, tudo bem, né? Agora tem gente que se mata com um negócio desse, né? Eu estou dando um exemplo para dizer assim, tem gente que se mata por menos, por nada. Aí você fala, que reino é esse? Né? E aí quando você pensa no esposo e na esposa, é lógico, são duas pessoas diferentes, vai sair faísca, vai. Mas alguém tem que ficar quieto num momento, depois que passa, no outro dia você fala assim, vamos conversar? Né? Podemos? Aí na hora de conversar, pede o Espírito Santo antes. Porque aí você pediu o Espírito Santo antes, aí acabou o problema. Né? Olha, você não exagerou naquele negócio. Aí a pessoa vai falar assim, ah, é verdade, né? Você me desculpa, tá perdoado. Pronto, acabou o problema. Entendeu? Né? Resolve. Mas enfim, vamos fazer um intervalinho e a gente continua.